Então, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa apresentação da identidade. Agradeço desde já a vossa presença. Vamos falar um bocadinho, vou abordar um bocadinho a questão dos vinhos do Algarve, o seu enquadramento histórico e a história da Comissão Vitivinícola do Algarve, que alguns poderão conhecer, outros nem tanto. Portanto, a nível de região, nós temos a nossa presença histórica dos vinhos praticamente desde sempre. Há registros arqueológicos que nos confirmam a presença dos vinhos do Algarve, desde as várias civilizações que tiveram no território, dos fenícios, dos romanos, cartagineses, e encontramos evidências dessa presença dos vinhos ao longo da nossa história. Há episódios marcantes da história dos vinhos do Algarve, nomeadamente na época dos descobrimentos, em que muitos dos nossos vinhos abasteceram as caravelas que partiram desde Sagres e Lagos. E fiquei sem som. Há a questão também do contributo dos vinhos do Algarve quando houve a problemática da filoxera no século XIX. Portanto, houve muito contributo dos nossos vinhos na produção do vinho do Porto desse ano. Os anos foram seguindo, portanto, houve a projeção das adegas cooperativas, isto com grande projeção no século XX, que foram dando lugar à grande pressão imobiliária e foram ficando cada vez menos com o destaque que deveriam ter, e a produção dos vinhos do Algarve também foi reduzindo substancialmente até praticamente ao início dos anos 2000, em que houve um tal impulso pelos novos produtores, pelos produtores particulares, em que tiveram um foco dirigido na produção de qualidade, de vinhos de qualidade certificados, portanto, e neste momento é esse o foco dos produtores, ter um produto de qualidade que nos distancia do que se fazia até então. A nível da Comissão Vitivinícola do Algarve, existimos desde 94. O nosso objetivo passa pelo controle e a certificação dos produtos com indicação de origem e indicação geográfica Algarve. Na altura da criação, isto nos anos 80, da região do Algarve, da Vitivinícola do Algarve, incidia sobretudo sobre as 4 denominações de origem: Lagos, Lagoa, Portimão e Tavira. No início dos anos 2000 avançou-se para a certificação do vinho regional, que entretanto veio suplantar as denominações de origem. Atualmente, 90%, o que isso há mais, do vinho produzido e certificado pela Comissão é vinho regional Algarve. A Comissão está neste momento a desenvolver trabalhos para a revitalização das denominações de origem, que é importante para termos uma região sólida e com produtos diversificados, nomeadamente com cariz mais tradicional. O nosso próximo projeto a nível de produto passa pela nossa extensão, da nossa acreditação para o vinho espumante, que será o próximo produto a lançarmos, e isso faz todo o sentido para que cada vez mais tenhamos uma região mais, neste caso, uma região com mais produtos de oferta, não só o vinho tranquilo, mas também temos o vinho espumante. Portanto, os vinhos do Algarve, uma história de diversidade de vinhos, passa especificamente pelo terroir muito diversificado que temos no nosso território, pelas grandes áreas da zona litoral, do Barrocal e da Serra, também pela diversidade de produtores. Neste momento temos 45 produtores, sendo que cerca de 40% são de origem estrangeira. Isto reflete-se depois no produto final também. Uma maior heterogeneidade, ideias criativas, portanto, dá uma maior riqueza também aos produtos. E também uma grande diversidade de castas. Temos produtores que apostam sobretudo nas castas mais autóctones, a Negra Mole, e nas castas nacionais, desde o Crato Branco, a Castelão, entre outras. E há produtores que têm uma versão mais dentro das castas internacionais. Portanto, temos aqui o nosso mapa da região vitivinícola do Algarve, passando assim em destaque a zona de Lagos com estes produtores, a zona de Portimão, a zona de Lagoa, com uma grande concentração de produtores, Silves, também com uma grande
número de produtores, Albufeira, a zona do Olé, neste momento só com o produtor, mas com crescimento nesta zona também, a zona de Faro e a zona da Vila, com os 2 produtores atualmente. Portanto, neste momento temos, como eu já tinha referido, 45 produtores inscritos na comissão, sendo que cerca de 30 e poucos introduzem efetivamente produto no mercado. Perspectiva-se um crescimento da região para os próximos anos, a nível de produtores e a nível de produção. Nesta última campanha tivemos uma produção de cerca de 1.300.000 garrafas, tem sido a média dos últimos 2-3 anos. Apresentamos um crescimento gradual e é assim que nos revemos para podermos também garantir a qualidade dos produtos. Um crescimento que não seja sustentado pode comprometer a qualidade e acho que é algo que os nossos produtores estão empenhados em manter os níveis de qualidade dos produtos. Só assim é que nós podemos destacar dentro do território nacional, que é tão abastado de vinhos de outras regiões. Tem aqui a cara dos artistas, não é? De quem produz o vinho, algum deles. Portanto, neste momento os tais 45 produtores, 40% de origem estrangeira, temos nacionalidades dentro da Europa, desde suíços, desde a Suíça também, portanto, Holanda, variedíssimas origens, Alemanha também, obviamente. Portanto, são aqui várias origens dos produtores. A nível das castas, e voltando ao ponto inicial da diversidade das castas, temos a casta Negra Mole, que é considerada a nossa casta autóctone. Até há bem pouco tempo, 75% da nossa produção era sobre esta casta, portanto, aí era a representatividade desta casta no nosso território, que nos últimos anos tem sido revitalizada pelos produtores. É uma casta nem sempre fácil de trabalhar, mas que bem trabalhada produz vinhos que coadunam com a nossa gastronomia, que harmoniza muito bem com a nossa gastronomia e com o nosso clima também. Portanto, e permite também uma diversidade de produção de produtos, desde os vinhos mais tranquilos, aos palhetes, aos claretes, portanto, produtos historicamente associados com a região do Algarve, que neste momento estão a ser revitalizados pelos produtores. Dentro das outras castas nacionais, temos o Castelão, que é uma das castas com mais história aqui na região do Algarve, o Arinto, o Crato Branco também, que é a Síria, aqui para a região do Algarve é comum tratar-se como Crato Branco, foi o reconhecimento que conseguimos no ano passado, a nível de reconhecimento legal desta cerimônia, a Tricadeira, a Toriga Nacional, o Vermelho, entre outras. Castas internacionais também muito reconhecidas aqui na região e bem trabalhadas, temos o Chardonnay, o Syrah, o Cabernet Sauvignon, o Aragonês e o Alicante Bouschet. São vários os prémios obtidos pelos vinhos do Algarve nos últimos anos, sejam nacionais e internacionais. Mas, normalmente até temos obtido um maior reconhecimento internacional do que nacional. A nível do concurso dos vinhos do Algarve, vamos ter brevemente a 13ª edição. Temos cada vez mais vinhos a participar e produtores interessados também no nosso concurso. Portanto, isto é o panorama das últimas 2 edições. A nível de concursos, outros concursos, temos aqui também o panorama. Portanto, em 2019, aqui demonstra a evolução também dos vinhos do Algarve, em 2018 com 18 prémios e em 2019 já com 36 prémios. Antes de avançar aqui para esta parte, portanto, queria expressar o agradecimento aqui ao município de Portimão, também pela cedência deste belíssimo espaço. Gostaria de agradecer também a parceria com a entidade, com a região de turismo do Algarve e com a Escola de Hotelaria de Turismo do Algarve também, que são parceiros nestes eventos que temos estado a realizar. Este evento tem a particularidade de se dirigir ao setor estratégico que nós precisamos de trabalhar também aqui na região, que é o dito canal Oreca, os restaurantes, a hotelaria,
Temos aqui uma potencialidade imensa de crescer a nível dos vinhos do Algarve e precisamos de entidades parceiras que acreditem nos vinhos do Algarve, e estes momentos permitem que haja quebra de tabus e mitos sobre a qualidade do vinho do Algarve. Portanto, pôr em contacto os produtores e quem comercializa o vinho. Portanto, temos este evento que está agora a iniciar-se. No dia 23 de março convidamos desde já os presentes a inscreverem-se para um evento que vamos ter do dia aberto às quintas, portanto, também dirigido ao setor do canal Oreca, porque um dos objetivos é poder ajudar os produtores a melhor comercializarem os vinhos neste setor, que às vezes é difícil de conquistarem. Por outro lado, temos estado a apostar em estratégias que potenciem o enoturismo. Colaboramos sempre que possível com a Rota dos Vinhos do Algarve, nomeadamente agora numa ação que vamos ter na Feira de Turismo, na BTL. E, portanto, é um dos setores que nos importa também focar. Passando mais especificamente agora a este momento que nos trouxe aqui hoje da apresentação regional da nova identidade dos vinhos do Algarve, lançamos o desafio à empresa Nuts, que conversou connosco, fizemos vários estudos sobre o que é que nos caracteriza como região e, portanto, iria passar a palavra agora à Laura Lopes, da empresa Nuts, para falar um bocadinho de como é que conseguimos concretizar esta imagem. Obrigada. Boa tarde a todos, obrigada pela vossa presença. Para nós foi um grande desafio e um grande orgulho poder fazer parte deste projeto. E o desafio, mais do que criar identidade, foi pensar ativamente com a Comissão Vitivinícola numa estratégia de comunicação e de promoção dos vinhos que permita não só aproximar os vinhos do Algarve do canal Oreca, porque nós vamos hoje em dia aos restaurantes e claramente eles nos propõem vinhos do Algarve, e por outro lado fazer com que os próprios consumidores comecem a pedir, quer os residentes, que estão muito céticos em relação aos vinhos do Algarve, como também os visitantes e, claro, abrir uma porta para que as marcas possam lá fora também ter uma identidade que se associe diretamente à região do Algarve e a toda a diversidade que existe. Foi uma agradável surpresa perceber que os produtores não são só de cá, portanto, há produtores que vieram de fora e que olharam para o Algarve e perceberam que havia potencial, e isso fez com que a qualidade fosse mais potenciada e a inovação também. Nós procuramos então retratar sinteticamente no logotipo este espírito, um espírito que revigora os vinhos do Algarve. Procuramos que, não perdendo a identidade e os símbolos que são específicos do Algarve, mas que pudesse ter um tom em que as pessoas revissem claramente os ícones do Algarve, e nesse sentido então fomos beber aquilo que é a base, não é? Que é a gastronomia que nos está associada com tudo aquilo que tem a ver com a dieta mediterrânica, o mar, as praias, que é aquilo que as pessoas procuram na primeira instância, quando pensam em Algarve. Depois, esta luz e este calor e este sol que sempre que vamos lá fora percebemos e valorizamos cada vez mais. Portanto, é bom para nós que cá vivemos e também para quem vem de fora, que faz marca essa diferença. E, por outro lado, a questão da tradição, bem patente no património e tudo aquilo que nós ainda hoje preservamos e procuramos revitalizar. A identidade em várias perspectivas, e também a paisagem de vinho e os cachos de uvas, que normalmente eram muito associadas antigamente e que hoje em dia as pessoas passam pelas vinhas e não percebem que existe que este produto não é só
Pronto, não é só um talhão de terra que está ali cultivado, mas é assim um negócio e é uma fonte uma fonte de uma nova fase da vida do Algarve no que diz respeito aos vinhos e ao enoturismo. E, portanto, tudo isto, sinteticamente, leva-nos a saborear os bons momentos da vida no Algarve, e é isso que as pessoas procuram quando vêm ao Algarve. Portanto, o Algarve cabe numa garrafa de vinho e é esse Algarve que nós procuramos colocar na garrafa de vinho, sendo que tivemos aqui uma preocupação, e eu queria explicar a questão do Algarve Wines, porque nós somos naturalmente uma região turística e faz-nos sentido que este logotipo funcione para ambas para os residentes, para os turistas portugueses, mas também para os turistas estrangeiros. Procuramos que o Algarve Wines estivesse em maior destaque, precisamente porque, se calhar, até quando estamos num restaurante, por exemplo, um estrangeiro mais facilmente pede um vinho algarvio, porque vem e quer saber e quer conhecer tudo o que é de mais autóctone, do que propriamente um residente. E, portanto, um residente ou um português que nos visite, se calhar não é exatamente o principal impactado, mas ele vai perceber que existe alguma coisa a acontecer nos vinhos do Algarve. E, portanto, a intenção de colocar o Algarve Wines é efetivamente para que possa atingir e dar uma visibilidade um bocadinho mais abrangente. Como assinatura de marca, temos o mundo para descobrir. Isto porquê? Porque o mundo também está dentro da garrafa, em cada um dos produtores que não são necessariamente só de cá. Portanto, há aqui uma diversidade de técnicas, uma diversidade de culturas, formas de olhar o território, que também estão dentro da garrafa. Portanto, no fundo, é um convite para que todas as pessoas possam conhecer e descobrir os vinhos do Algarve. Agradeço a vossa presença uma vez mais. Gostaria só de dar aqui uma palavrinha, dar a palavra ao vereador do município de Portimão, que temos o gosto de estar aqui presente. Muito boa tarde. Em nome da Sra. Presidente da Câmara, sejam muito bem-vindos ao Museu de Portimão, bem-vindos a Portimão. O Museu de Portimão para nós é aqui uma das joias da coroa, um sítio emblemático para nós e com alguns prémios, e que sirva de inspiração a todos vós. Nunca é tarde para fazer história, apesar do vinho do Algarve já ter alguma história, como sabemos, mas nunca é tarde para fazermos a nossa história no determinado produto que estamos a desenvolver. E então o Museu de Portimão sirva de inspiração para isso mesmo. Agradecer à Comissão Vitivinícola do Algarve. Para nós é uma honra tê-los aqui. Uma razão muito simples: nós entendemos em Portimão o que é bom para o Algarve é bom para Portimão, e nós algarvios, precisamos mesmo destes eventos em que trabalhemos em conjunto e possamos partilhar sinergias para que os nossos produtos, a nossa marca, a nossa entidade vá mais longe e cada vez mais longe. O vinho no Algarve, sabem melhor do que eu, mas não sendo o produto de excelência, ninguém vai fazer turismo por causa do vinho, ainda. Há muitas regiões do país, mas podemos usar o turismo para utilizar esse veículo de promoção. Eu lia, no caminho para aqui, um artigo em que falava deste evento e que dizia que a região do Algarve não tem uma grande produção, grande escala, e por isso eventualmente poderá não competir com outras regiões. Eu discordo completamente, porque entendo que podemos ter pouca produção relativamente a outras regiões, mas pode ser de qualidade cada vez melhor e podemos nos afirmar por essa via. Não fosse, e eu, sendo o vereador do urbanismo, estou a acompanhar muito perto o investimento do Grupo Arvoeda em Portimão, e portanto, se existem grupos desta área que começaram a ver o Algarve como fonte, como possibilidade de investimento, é um sinal eventualmente muito bom e motivador para todos nós, senão provavelmente não vinham cá investir.
Portanto, desejo-vos o resto de uma boa tarde de trabalho, penso que é uma sessão de trabalho mais que outra coisa, e que desfrutem de timão e muito boa sorte nas vossas produções. Obrigado. Muito obrigada a todos. Vamos dar continuidade então ao nosso programa. Vamos passar agora uma breve palestra com o Rui Falcão. Só para vos dar conhecimento agora do restante programa. Fim desta palestra vamos ter uma visita organizada aqui pelo museu. Por quem estiver interessado, depois é só contactar aqui os responsáveis e seguir com o grupo que estará a fazer a visita. Sensivelmente a partir das 3 e pouco teremos a sala de provas, portanto, com os produtores que estarão a dar provas durante o período da tarde. Cerca das 4h30 voltamos a uma nova palestra com outra temática mais dirigida para o setor da restauração. Portanto, espero que desfrutem de um dia especialmente pensado para as pessoas que nos podem projetar os vinhos do Algarve mais além. Portanto, muito obrigada pela vossa presença e desfrutem. Obrigada. Muito boa tarde. Eu vou tentar ser breve e desconfiem sempre de alguém que começa por dizer que vai tentar ser breve. Normalmente é a pessoa que não se cala e fala durante horas. Pediram-me para eu tentar falar sobre aquilo que são as grandes tendências internacionais do vinho. Mas o que é que os mercados nacionais e internacionais procuram no vinho, o que é que são as tendências, o que é que o futuro nos espera. E depois tentar fazer essa adaptação para o Algarve, seja, para os produtores algarvios. E, enfim, de uma forma muito rápida e muito genérica, eu vou falar sobre algumas das grandes tendências que podem considerar mais ou menos importantes, mas quando estamos a falar do mercado global do vinho, elas de facto são importantes, porque hoje não podemos trabalhar só para o mercado regional, não se pode trabalhar só para o mercado nacional, não se pode trabalhar só para o mercado europeu sequer. Para terem uma ideia, há cada vez mais produtores, há cada vez mais países a consumir, mas muitos dos países tradicionais que consumiam vinho consomem cada vez menos vinho, melhor qualidade, mas em menos quantidade, mas em substituição aparecem uma série de mercados, como, por exemplo, o mercado norte-americano e como aquele que todos falamos em tudo, que é a China. Mas não se esqueçam de um detalhe já agora. A China, neste momento, já é um dos maiores consumidores de vinho, apesar do consumo per capita ser muito baixo, mas obviamente uma população de 1,3 bilhões, mesmo que seja de uma classe de já não haveria produção no mundo praticamente para assegurar, mas não se esqueçam de um detalhe. Aqui, neste momento, a China já é o 5º maior produtor mundial de vinho. E muito rapidamente será o maior produtor mundial de vinho. E também pode ter uma certeza. Vai colocar vinhos a preços elevados, no segmento super premium, mas vai, sobretudo, colocar vinhos nos preços de ataque. Portanto, os Lidl, os Aldi, tudo que são garrafeiras de discount, de hard discount, vão ter vinhos chineses. E já agora, se estão a pensar que os vinhos são maus, atenção, porque nos concursos internacionais de maior prestígio, nomeadamente o Wine Challenge, o Decanter, provas cegas, muitos desses vinhos têm tido o troféu principal. Portanto, quando estamos a falar em mercados, temos sempre que ter esta noção, estamos a falar para o mundo inteiro. O que é que são algumas destas grandes tendências? Bom, algumas, e vamos começar logo por elas, porque podem-nos parecer menores, mas são importantes. Uma delas é a pegada ecológica. E cada vez mais isso é uma preocupação. É uma preocupação, sobretudo, do mundo ocidental, mas começa a espalhar-se. E isso, por exemplo, significa usar garrafas mais leves. Houve um momento em que, quando tínhamos de fazer vinhos de prestígio, usávamos garrafas pesadíssimas, mesmo quando estavam vazias sem vinho, pesavam mais de 1 quilo. Porquê? Porque isso significava que seriam vinhos com certeza de grande qualidade. Essa tendência hoje está a baixar. Hoje o que se pensa é no custo da pegada ecológica que tem de estar a transportar peso só. Na Austrália, na Nova Zelândia, há cada vez mais produtores, quando vendem para a Europa, e atenção que a Europa é o maior mercado deles, vendem em bulk, ou seja, granel. E depois são engarrafados na Europa. Ou seja, o transporte é enviado a granel e são depois engarrafados. A Alemanha, neste momento, é um dos grandes países engarrafadores de vinho. Não só alemão, mas também vindo de outros países. E estamos a falar de vinhos de prestígio já agora.
Nós estamos a falar do segmento baixo, não é do bag box. Estamos a falar de vinhos também de prestígio. Portanto, este conceito de pegada ecológica é algo que hoje ajuda a vender. Tal como ajuda a vender, e isto é cada vez mais um argumento importante, vinhos de produção biológica. Bom, há muitas regiões, se vocês pensarem no Minho, na região do vinho verde, produzir organicamente lá não é fácil. O clima não ajuda, mas no Algarve é muito mais fácil. E isso é uma vantagem competitiva que a região tem. Vinhos de produção orgânica é cada vez mais um argumento, sobretudo para uma região tão pequena como é o Algarve. Não se esqueçam de um detalhe. Pelo que eu percebi, a produção total da região do Algarve é de 1,3 milhões de garrafas. Só o Muralhas de Monção faz 6 milhões de garrafas por ano. Só a Porta da Travessa faz 7 milhões e meio de garrafas de vinho tinto e mais 3 milhões e meio de vinho branco. E atenção, não é a produção total da cooperativa, é só desta marca. E portanto, reparem, como o Sr. Vereador disse muito bem, o Algarve não tem problemas em competir com outras regiões, não pode competir com os mesmos argumentos. E esse argumento não pode ser o preço. Nunca. Em relação ao preço, ou seja, a economia de escala não tem hipótese nenhuma. O que tem de investir é precisamente na qualidade, na diferenciação, e foi aqui falado também esse conceito de diferenciação, e, por exemplo, produções orgânicas, é algo que a região tem uma aptidão natural, tem mais facilidade do que outras regiões. E isto significa muitas vezes também custos menores. Não se esqueçam, mais tratamentos significa mais custos na vinha. Mais, dentro dos vinhos de produção orgânica, temos depois um subsegmento que, por vezes, parece-nos que é feito assim por umas pessoas assim, um bocado tontinhas e parecem assim neo-hippies, são os chamados vinhos naturais, mas esse mercado, gostem dele ou não, é cada vez mais importante. O mercado dos vinhos naturais pode não representar muito em volume, apesar de todos os anos ter vindo a aumentar de uma forma exponencial, quase sempre a 2 dígitos, no mundo inteiro, mas mais do que isso, é aquele que tem maior visibilidade. Pessoas como eu, peço desculpa desde já por isso, mas as pessoas como eu que são jornalistas de vinho, gostam muito de falar desses produtores. E, portanto, apesar de muitas vezes a sua dimensão não ser muito grande, a visibilidade é enorme. E isto representa alguma coisa. Representa que em regiões mais pequenas, em produtores mais pequenos, essa visibilidade, enfim, vocês têm ideia de quanto é que custa fazer publicidade. Se a tiverem gratuitamente, não só gratuitamente, mas com o endorsement de alguém, isto é uma vantagem acrescida. Mais uma vez, a região tem aptidão natural para nós fazermos. E, já agora, vamos falar de um outro subsegmento, que também parece às vezes absurdo, mas que é importante, que é o dos vinhos vegan. E os vegans estão cada vez mais na moda em tudo, e se vocês fizerem vinhos, são indicados, são nichos de mercado, obviamente, mas numa região pequena, nichos de mercado é algo importante. Vinhos vegan é algo que está a crescer também exponencialmente. O consumo vegan de tudo, e podemos achar que é tudo um absurdo, mas a verdade é que está, é uma realidade de mercado, gostemos ou não. E, portanto, se temos aqui uma oportunidade de mercado, por que não aproveitá-la? Bom, mas há mais coisas que estão na moda, ou pelo menos que são as tendências do futuro. Uma delas é o uso de madeira. Ou melhor, o não uso de madeira. Durante muito tempo, as várias regiões do mundo, também em Portugal, utilizaram madeira em excesso, e isso, por vezes, até se pensava quase associava-se a madeira ao sabor do vinho. Neste momento não, já há alguns anos, mas há uma tendência cada vez maior para as pessoas preferirem vinho com pouca madeira. Ou mesmo sem madeira. E há cada vez mais produtores a lançarem vinhos sem madeira. Reparem, esta é mais uma das tendências de mercado que é ótima para os produtores. Têm ideia e sabem perfeitamente quanto é que custam as barricas e o tempo de utilização de cada uma delas. Portanto, isso é uma vantagem competitiva, que não é só do Algarve, obviamente, mas é algo que convém estar atento. Bom, e curiosamente, há um estilo de vinhos que tem vindo a aumentar exponencialmente, não só na sua produção e consumo, mas também na sua visibilidade, são os vinhos rosé. E os vinhos rosé têm estado a aumentar por uma razão que é uma das mais absurdas que poderão existir no mercado, mas que é a realidade. Contra a realidade não convém lutar, antes pelo contrário, já agora convém aproveitá-la. Qual é a razão para que os vinhos rosé tenham tido um aumento de consumo tão grande?
as redes sociais. E sobretudo o Instagram. Porque a cor dos vinhos rosés é muito bonita. Fica tão giro terem no fundo do mar e terem alguém segurar um copo. Não é beber, atenção, é só segurar um copo contra o mar, contra a rocha, contra o que quer que seja. Contra a arquitetura, contra uma parede branca. E, curiosamente, o aumento dos vinhos rosé deu-se à conta do Instagram. E atenção, não foi feita por jornalistas de vinho, não é por ninguém ligado à área. É apenas pessoas que são, ou são daquela social life, ou são socialites, ou que são o que quer que seja, que são influencers, o que quer que seja. É giro, é bonito. O vinho tem uma cor bonita. E isto significou que, de repente, o vinho rosé começou a ser popular, a ter interesse. Vinhos rosés são produzidos no mundo inteiro. Portugal tem uma ligação profunda com o vinho rosé, mas mais do que isso, o Algarve tem uma vantagem muito grande sobre a maioria das regiões. É que o Algarve tem vinhos rosés, mas tem outra coisa que no resto do país não só não se faz, como até torce o nariz. São os palhetos. E os palhetos é algo que, primeiro, é diferente, é único, é exótico. E atenção que, para uma região pequena, exótico é bom, ajuda a vender, e é algo que faz parte da região, faz parte da história. E isto leva-me a outra das grandes tendências, que é a mais importante de todas as tendências, e seguramente a mais importante para o Algarve, é uma coisa que se chama identidade. Uma região pequena, como o Algarve, precisa de se afirmar pela identidade. Tão simples quanto isto. Quem consegue produzir milhões de garrafas está preocupado com outra coisa, não é com a identidade. Identidade para vender milhões de garrafas, normalmente aí o ponto é a publicidade, é ter um orçamento muito simpático para fazer promoção e marketing, ou preço. Mas o Algarve não consegue fazer isso. Mas consegue ter identidade. Como é que se consegue ter essa identidade? Bom, uma já foi aqui falada, através da aposta de algo que é único na região, uma casta que mais ninguém usa, negra mole. Não temos todos plantado negra mole, atenção, mas a negra mole é uma vantagem. E é uma vantagem dupla, é uma vantagem de identidade, é uma vantagem também de vinhos com menos cor ou palhetos. Mais ninguém tem. Tudo aquilo que é único é absolutamente necessário e decisivo. Não tem muito mais castas locais, mas tem esta identidade de poder produzir vinhos palhetos que estão na moda e poder usar essa imagem de uma região mediterrânica como uma arquitetura extraordinária que nenhuma outra região consegue apresentar. Até aqui tudo bem? Muito bem. Quando me pediram para eu fazer esta palestra, uma das coisas que me foi dito também é que esta apresentação seria muito mais interessante se eu não ficasse aqui 20 minutos, meia hora a falar, mas se isso houvesse um diálogo. E é essa a ideia, e isto significa que eu estou à vossa disposição para qualquer pergunta, e quanto mais perguntas fizerem, eu acho que é útil para todos, para vocês diretamente e para os restantes produtores. E por isso pergunto se neste momento há alguém que queira fazer uma pergunta. E ninguém quer ser o primeiro. Esta é a altura em que começam todos a olhar para os pés, para o lado, para dizer uma coisa no telemóvel. Eu posso ser o primeiro? Quero ouvir. Aliás, não é preciso, eu acho que não sim. Pode falar um pouco dessa associação entre o palhete e o Algarve? Posso. Historicamente, o Algarve faz vinhos palhetos. Estamos em vinhos palhetos, obviamente, claro, uma mistura de brancos e tintos, não é? É algo que, para já, não é valorizado pela União Europeia, que é a primeira coisa. É que, normalmente, não há, exceto se existe um registro histórico de ser possível fazer. Aliás, legalmente, não se pode fazer um vinho rosé sequer com uma mistura de brancos e tintos, exceto se for espumante ou champanhe. Porquê? Porque existe um registro histórico. Há duas exceções em Portugal. Já agora, convém colocar as coisas nos seus pontos. Não é só o Algarve. A região de Ourém também não tem. Ou seja, Ourém também o faz. E Ourém tem uma coisa assim, um palheiro, como chamado vinho medieval. Mas é muito mais fácil, acreditem, vender Algarve do que vender o Ourém. Quantas pessoas estão aqui que sabem onde é que fica o Ourém sequer? Mas nem todos levantaram a mão, atenção. Mas diz Fátima Ourém. Estamos a falar em Portugal. Somos todos portugueses. A maioria, não sei se somos todos, mas a maioria será com certeza. E portanto, reparem,
Porém, é um nome que mesmo internamente poucos conhecem. Também tem mais valias, obviamente. Todas as regiões têm vantagens e desvantagens. Mas o Algarve tem uma enorme, não é? O Algarve é a região mais visitada do país. Portanto, todas as pessoas, ou a maioria das pessoas conhecem o Algarve. O Algarve tem ainda outra vantagem, já agora, que se calhar também é interessante falá-la, é que, ao contrário da maioria das regiões, o Algarve tem os visitantes a vir de propósito até ao Algarve. Ou seja, vêm até à região. E a região pode fazer duas coisas. E tem feito até agora algo que é perigoso. Que eu percebo, mas é perigoso. E aquilo que é perigoso é concentrar-se quase exclusivamente no mercado regional. Porquê? Porque eu consigo escoar a minha produção no mercado regional. Melhor ou pior, enfim, uns melhor, outros com mais dificuldades, mas a verdade é que regionalmente eu praticamente consigo escoar, ou vocês conseguem praticamente escoar a produção. É um caminho possível, mas é um caminho perigoso. Ficar dependente do mercado que nem sequer é nacional, é regional, é perigoso. Deixem-me só, não preciso dizer mais nada, deixem-me apenas falar do coronavírus. É que reparem, se há um problema, deixam de vir turistas. Sejam nacionais, sejam externos. E se deixarem de vir e vocês estão absolutamente dependentes do mercado regional, as vossas vendas também deixaram de existir. E, portanto, estar dependente de um mercado que ainda por cima é pequeno, é perigoso. É tentador, mas é perigoso. Há muito poucos produtores do Algarve com distribuição nacional. Eu, se quiser comprar um vinho do Algarve em Lisboa, não é fácil. Se eu quiser comprar no Porto, muito mais difícil é. E se quiser comprar em Braga, ou em Bragança, ou em Évora, claramente não vão encontrar. Isso é um perigo. Isso é um perigo. Porque ninguém os conhece. Não se discute isso. Pode conhecer o inglês ou não, ficar uma vez, se calhar, mas se calhar não volta. Portanto, a distribuição nacional, em primeiro lugar, é algo que é importante. E depois, é importante também a distribuição internacional. E reparem, muitas vezes estamos a falar em vender 10 caixas, se calhar, meia palete, mas ter essa distribuição, essa notoriedade é fundamental. Sem isso, a região não vai ganhar notoriedade. Isso é perigoso. Não sei se respondi à sua pergunta. Respondi a lugar muito mais do que me perguntou, peço desculpa. Igualmente. A primeira parte é uma pergunta com duas partes. O que é que acha da aposta de castas de ciclo curto no Algarve? Já que falámos tanto de internacionalização, se é necessário nós apostarmos principalmente nas castas internacionais para irmos lá para fora ou se podemos apostar nas nossas castas? Repare, a resposta tem sempre de ser dada a dois níveis, no mínimo. Um é enquanto produtor isolado, depois enquanto região. Enquanto região, enquanto produtor, se cada um faz o que quiser e achar que é o mais conveniente para si. Acho que não há muito mais a acrescentar em relação a isto. Há aquela liberdade de escolha, graças a Deus, é a minha empresa, eu é que escolho o que quero fazer e as consequências também são para mim. Enquanto região, e agora se pensarmos no Algarve como um todo, a mim parece-me que faz muito mais sentido tentar encontrar essa identidade nacional. E a razão é muito simples. Se o nosso mercado for apenas regional e estiver dependente do turista que vem cá, se calhar é quase diferente terem Cabernet, Merlot ou terem Negramont. Se calhar é quase diferente. O que eu quero é um vinho do Algarve. Ele nem sequer sabe que não é daqui o Cabernet ou o Merlot, porque eles são só nomes. Isso é uma hipótese. Se quiserem ter uma distribuição ou nacional ou sobretudo internacional, esquece. Ninguém vai comprar um Cabernet Sauvignon do Algarve. Ninguém vai comprar um Chardonnay do Algarve. Ninguém vai comprar um Syrah do Algarve. Mas porquê devemos comprar? Porquê? Alguém aqui já foi à Provain? Muito poucos produtores, ou muito poucas pessoas levantaram a mão. Provain, para quem não sabe, imagino que todos sabem, mas já agora só para enquadrar, é uma feira de vinhos na Alemanha, a maior feira de vinhos da Alemanha, só para profissionais. A Provain tem 7 pavilhões. Portugal ocupa um desses pavilhões, já agora é um dos pequenos, qualquer um deles são gigantes. Porque isto é feito em Düsseldorf, que é a maior feira, espaço de exibição mundial, ou pelo menos europeu. Portugal está num dos pavilhões mais pequenos, mas atenção, Portugal representa talvez um sexto, um sétimo desse pavilhão. Portugal está a Espanha inteira e estão muitas outras regiões, só neste pavilhão. Vocês viajam através dos 7 pavilhões
os outros muito maiores. A primeira pergunta que fazem vocês próprios automaticamente, se não for onde deviam ir, era: como é que eu vou conseguir arranjar um comprador para o meu vinho? Porque eu sou um entre centenas de milhares de pessoas no mundo. E não é só nos países clássicos, atenção, porque estão lá produtores da Geórgia, estão produtores da Bulgária, estão produtores de Canadá, estão produtores do Tahiti, já agora o Tahiti também faz vinho, estão produtores da Bélgica, da Holanda, estão produtores da Finlândia. Eu sei que tudo isto parece exótico, mas também fazem vinho. E portanto, porquê é que alguém comprar um Chardonnay ou um Cabernet português, se eu posso comprar, e já sei que eles são bons, são legítimos, do Chile, ou da Argentina, ou da Finlândia, ou da França, ou o que quer que seja? O Algarve nunca vai conseguir competir em preço. Não tem economia de escala para isso. Tem que estar na identidade, na imagem, na diferenciação. E não é com caixas estrangeiras. Isso seguramente. Seguramente não é. A Concha e Toro é um produtor chileno, já agora. Concha e Toro, só para terem uma ideia, o orçamento de marketing da Concha e Toro é maior que o orçamento da Vini Portugal. Isto já vos diz tudo. É um produtor. Tem um orçamento de marketing que é maior que a Vini Portugal. Isto diz tudo. Portanto, como é que nós conseguimos vender um Cabernet? Se o que eles estão a vender é Cabernets e Merlots e Cabernets. É possível? É. Quando um dia atrás a tradicional que vão cortar a cabeça que eu tenho que calar. Mas tenho todo o prazer a responder mais uma ou duas perguntas, se alguém quiser fazer, claro. Olha, se ninguém quer fazer mais uma pergunta, peço desculpa, eu não sou produtora, mas gostava, enquanto consumidora, descobri ao longo deste tempo que estou a trabalhar com o CVA algumas particularidades do vinho do Algarve, nomeadamente coisas esquecidas, ou seja, chamamos-lhe vintage, como é o próprio palheiro, que podem realmente trazer alguma identidade à região. Nomeadamente, ouvi contar uma história de um vinho de Tavira que, supostamente, por causa de não ter chegado a filoxera àquelas vinhas, terá sido enfim, terá sido um berço de algumas videiras ou de algumas vides que foram para cima, para o Douro, para salvar o vinho do Porto. Esta fatia de mercado virada um bocadinho mais para a história, achas que é também interessante, torna-se também interessante como recuperação de identidade, como desígnio de identidade? Depende. Se falamos só em história, se a única coisa que temos para apresentar é a história, não muito. Porque história não vende vinhos. A história, atenção, o percurso histórico não vende vinhos. Esqueça. Todos os países europeus têm história. Todos. E nós nem somos os mais antigos. Não é? Se quisermos ir para a história mesmo, vamos para a Geórgia e para a Arménia. Portanto, nós nem sequer somos os mais antigos. Apesar de sermos muito, obviamente, e temos um histórico extraordinário, todo o país, não é? No fundo, toda a Europa mediterrânica tem, mas a história não vende vinhos. Há duas coisas que vendem vinhos. Não é? Mas há duas coisas importantes. Em vez de história, vamos falar de histórias. Sem lugar. Histórias, sim. Histórias vendem vinho. A melhor coisa que existe para vender vinho é histórias. Se vocês têm, a história tem que ser verdadeira. Nunca inventem uma história, porque isso alguém vai descobrir que é mentira e então aí a reputação acabou. É terrível. Eu conheço, há vários produtores, eu sei que isto parece assim, mas há vários produtores que inventaram histórias. Lindas! São lindas, eram tão bonitas que as pessoas começam a escrever sobre elas e começam a investigar. Os jornalistas são muito chatos. Investigam. Em vez de só ouvirem, investigam. E depois não é verdade. E quando eu digo que investigam, só para terem uma ideia, há uma história que temos, por exemplo, e esta é verdadeira, que eu vou cantar. Um produtor, um príncipe italiano, que se apaixonou por uma casta que ninguém queria, Negramont, e que a plantou na sua propriedade, no seu palácio, e foi fazendo vinho. Continuou a fazer vinho, sempre a fazer vinho, só aconteceu uma coisa. Para já o senhor é assim meio ermita, não falava com quase ninguém, fechado na sua propriedade. Quando o senhor morreu, descobriu-se que ele nunca tinha vendido nenhuma garrafa de vinho, porque não queria. Não conseguia separar-se, eram filhos. Eram criação dele. Portanto, nunca conseguia. Alguns destes vinhos são dos anos 30, 20,
Das 1920, 1930, 1940, os vinhos são absolutamente maravilhosos. São muito poucas garrafas por ano, aquele foi produzindo muito poucas, eu já tive a felicidade de provar 2 delas, estamos a falar de vinhos com quase 100 anos, os vinhos são absolutamente extraordinários. Não devem imaginar que os herdeiros têm uma história extraordinária para contar. Isto é bonito, isto é poético, isto é uma coisa que todos queremos falar sobre isso. Para um jornalista, o que é que quer? Qual é a munição do jornalista? É ter histórias. Não se esqueça que um cliente do jornalista são os leitores. E o que eu quero é ter histórias para contar. Histórias. É a melhor coisa que existe. Em relação agora à outra parte, com histórias, sim, ou seja, podemos dizer, por exemplo, não, mas esta cepa e esta do Douro vieram do Algarve, fantástico. É giro. Tem essa verdade e tem de haver um registro científico para isso. Não é? Isso pode ser interessante. Tirando isso, se descobrirmos uma dessas, se alguém conseguir descobrir no Algarve uma casta que não sabia que existia, que ainda existe, selvagem, por exemplo, isso é uma ótima notícia, desde que depois comecem a fazer vinhos com ela. Seria ótimo. Mas quer dizer, já estamos a falar de muitos SES, não é? Quando há muitos SES é complicado. Uma coisa que não foi falado, mas acho que é muito importante no Algarve, pode ajudar muito os vendas dos vinhos em geral, é o enoturismo. Apostar no enoturismo, dá 7%. Criar uma dinâmica, já temos uma dinâmica aqui no Algarve, mas podemos fazer muito mais. Há muitos mais produtores que ainda não têm casa aberta ao público e que têm todo o interesse a abrir casa rapidamente e com nível. Tem que ser com nível, porque aqui temos pessoas do mundo inteiro que já conhecem Napa Valley, etc. E temos que fazer um enoturismo de qualidade. E depois, um enoturismo de qualidade pode puxar as vendas diretas até 50%, se for bem feito. Portanto, não se esqueça disso. Eu falo para quem não tem casa aberta ainda aqui. Eu não tenho medo da concorrência, portanto, com a vontade, podem falar comigo se precisar de algumas dicas de enoturismo. Podem falar comigo. Tem toda a razão. E tem toda a razão disso, é indiscutível. Em Napa Valley, é a região de todo o mundo com maior sucesso no enoturismo. Não é o melhor enoturismo, mas é que tem mais sucesso. Estamos a falar de produtores que vendem vinhos de entrada de gama a 60, 70 euros. Os mais caros vão aos 1.000 euros, 2.000, 5.000, 10.000 euros. No entanto, hoje, os produtores em Napa Valley, a receita, o retorno financeiro, vem mais de 50% já vem do enoturismo, mesmo com produções a estes valores. Portanto, sim, claramente. Em relação à segunda parte, ou à observação final que fez, não tem medo da concorrência? Não tenho. Na África do Sul, que aí sim existe o melhor enoturismo do mundo, sem qualquer dúvida, em Stellenbosch, Anchouk, em Paro, o melhor enoturismo que existe no mundo. Eu lembro-me de estar num produtor e eu levar-me o seu Land Rover até o topo de uma colina e começaram a falar de vinho. Eram só vinhedos à volta, só vinhas, e eu apontar-me para uma vinha e dizer, olha, ali faz um dos melhores chardonnays da África do Sul. É fantástico, não é meu, é do meu vizinho. Isto é estranho para nós, organismos. E depois assim começa a apontar para o oliveira e diz aquele azeite é fantástico, eu não sei o que, não é meu. Atenção, é o vizinho e atenção. E assim sucessivamente. Eu sei que isto é muito difícil de fazer em Portugal, mas não é em Portugal, é na Europa inteira, não é só em Portugal. Toda a Europa. Aliás, o pior concorrente é o vizinho, não é? Esse é o pior. Já não distrito, não conselho, já não interessa tanto. Mas isso é errado. Se um fizer bem, todos ganham com isso. Todos. O problema é que, se um fizer mal, todos perdem com isso. Portanto, isto funciona nos dois sentidos. Desculpe, alguém fazer uma pergunta aqui à frente. Vamos lá ver. Faça a sua exposição, não é? Os custos transferentes, o tal 1 milhão e 300 mil, 1 milhão e 300 mil reais, que nós fazemos aqui. A pergunta do $1 milhão é, e então como é que se consegue sair aqui do mercado regional, sendo que também referiu a questão das economias de escala, sendo que hoje em dia o vinho pode ser um produto de nicho, mas é também essencialmente um produto de massa, não é? Cada euro, mais ou menos, é muito importante na altura do consumidor fazer as suas escolhas. Portanto, que sugestão é que daria
aos produtores regionais, sendo que também aqui no Algarve nós temos um problema estrutural e cultural, que é a dificuldade de nos organizarmos e nos unirmos. Não é? Portanto, para além das produções serem atomizadas, ainda há aqui também uma questão cultural. Não é? Muitas vezes temos sempre receio que o parceiro do lado ganhe mais alguma coisa que nós. Portanto, com base na sua experiência, vai-se também um exemplo, conhece outras regiões, o que você lhe daria para não pormos cá esteira? Também acho que é um fator de risco é pôr os jogos que eu já Essa, de facto, é a pergunta de $1 milhão e eu, normalmente, cobro muito menos do que isso para ser consultor das coisas. E, portanto, estou perfeitamente disponível para ajudar nisso. Não há resposta imediata, mas, de facto, há uma série de coisas que podem ser feitas, várias, mas implicam várias coisas. Aquilo que disse sobre em Portugal, no Algarve, ser difícil este associativismo e remarmos todos para um bem comum, isso não é do Algarve, isso é do país inteiro. É igual no país inteiro, seja no continente, seja nas ilhas, isso infelizmente faz parte do nosso caráter. Mas só quando, enfim, há uma série de coisas que podem ser feitas, como disse, mas tem de haver um interesse comum, sabendo que há quem vá aderir e há quem não vá. Ou seja, a proposta tem de ser tão aliciante que a maioria dos produtores queira estar presente. Não sempre quanto isto. Porque não é com imposições, não há obrigações, não há imposições, isso nunca funciona. E, portanto, no fundo, o que se tem de apresentar uma proposta que seja suficientemente atraente para que os produtores tenham interesse em estar lá presentes. Mas não se faz seguramente vendendo barato, não se faz ficando apenas no mercado regional. E essas seriam duas das coisas que eu gostaria de deixar bem claro aqui. Se ficarem presos ao mercado regional, é muito mais vantajoso. Fazem muito menos quilómetros. É mais barato, é mais simples. Mas é um risco. E o vosso futuro não está assegurado. Veneza recebe todos os anos milhões de pessoas, mas agora está vazia. Completamente vazia. Toda a gente cancelou. E isto pode acontecer por várias razões. Mas estar dependente daquilo que se vende daqui à porta. Meus senhores, a todos, muito obrigado. Obrigada. Você acha que o Algarve poderia ser a futura capital dos vinhos rosé em Portugal? Eu agora podia dar a resposta que seria politicamente correta, dizer, talvez. Não pode, primeiro, não tem dimensão para isso. Mesmo, imaginem que todos os produtores, agora, de repente, decidiam fazer, só vou fazer vinho rosé. Vou arrancar as vinhas todas brancas, ou faço banheiro, o que quer que seja. E essa coisa assim draconiana, até era uma lei, obrigado, toda a gente a fazer rosé. Faz 1 milhão de garrafas. Até rosé faz 20 milhões e qualquer coisa. Até vocês. É meio pequenino, não ser a capital. Não é por aí. Não é só grave, não é só grave, é só. Eu dou o exemplo das rosé porque é óbvio para todos, não é? As rosé, não sei se em consciência, durante muitos anos era o vinho mais vendido no mundo. E, portanto, já vai ser um orgulho para nós, que muitas vezes não temos. Mas quer dizer, uma dimensão, isso não é a forma. O que eu posso apanhar é melhor. Eu dou para nós. Isso também. Agora, e a sua percepção sobre os vinhos do Algarve? Qual é a sua percepção sobre os vinhos do Algarve? Uma vez que... É muito limitada, primeiro, porque raramente se tem a oportunidade de provar. Quem não vive no Algarve, isso é a primeira. E reparem, se os jornalistas não têm acesso aos vinhos, não vão falar deles. É garantido. Isso é a primeira. A segunda é que há uma falta de identidade. Exatamente aquilo que eu comecei ou que terminei a falar, há uma falta de identidade. É difícil, neste momento, dizer o que é que são os vinhos do Algarve. É difícil. Porque há muitos chapéus, há muitos girás, depois também há amiga de volta. Não é fácil. Não é fácil chegar a essa identidade. Agora, não tenho nenhuma dúvida que a região tem todo o potencial para afirmar-se, não como a região de maior prestígio, pelo menos não neste momento, não como a região mais conhecida, mas tem seguramente um papel a desempenhar. Isso não tem qualquer dúvida.
Peço desculpa se não dei a resposta assim açucarada, mas eu acho que devemos ser sempre sinceros nestas análises. E já agora, deixa-me só, desculpe, já agora só acrescentar aqui um detalhe. Quando falamos de identidade, eu falei de identidade de castas, uma série de coisas, os talheres, mas esta identidade nova do Algarve, este símbolo, esta imagem, esta que está aqui, aliás, isto também é importante. Isto também é importante. E, na minha modesta opinião, espero que não vá ofender ninguém, sobretudo dos poderes políticos e da região, esta imagem que está aqui devia estar em todos os selos dos vinhos do Algarve. Porque não faz muito sentido ter esta imagem se depois não for usada. E, portanto, deveria, no meu entender, e só no meu entender, deveria estar em todas as cartas de vinho do Algarve. E lá está, sobretudo, o mínimo do vinho regional do Algarve. Devia lá estar. Porque isto é algo que é fácil. Todos associamos imediatamente. Vemos isto? Os vinhos austríacos são os vinhos mais fáceis de identificar no mercado. Em qualquer sítio do mundo. Todas as cápsulas dos vinhos austríacos têm a bandeira da Áustria. Sem a água, mas têm só as cores. Vermelho, branco, vermelho. Todas, no mundo inteiro. Estejam onde estiverem, seja a prateleira de cima a de baixo, é automático. Quem é o branco? É isto. Esta imagem é uma imagem que representa muito bem o Algarve, no meu entender. Tem tudo aquilo que é, enfim, até as cores vibrantes, tudo aquilo que foi explicado. Então, como é usado? E alguém me ia fazer uma pergunta. Eu estou a falar inglês. You're talking about the fika. Where in Portugal you become a fika? I tried it, but it's not Portugal. Não percebi, peço desculpa. The fika cellar. Ah! There is no office in Portugal where you can... No, you cannot, no. The same, the letter, biological dynamic, sounds not Portugal. Ainda não é possível, de facto, ainda não é. E isso é algo que não pode ser feito localmente, ou seja, isso não está dependente do Algarve, mas é algo que devia ser feito e que a Vini Portugal devia fazer, incluindo, voltando agora, por exemplo, aos vinhos austríacos, além da certificação biológica internacional que existe, o equivalente da Vini Portugal criou um selo, que é um selo local, que garante que estes vinhos são orgânicos. E isso, obviamente, é algo que é um selo de garantia, obviamente. Associam uma identidade a uma casta, como o vinho palhete. Quando falam em identidade, no geral, quer dizer. Identidade significa que se fazem, que as pessoas conhecem que estes vinhos são orgânicos. É muito perigoso quando a região fica presa a uma casta. Isso é muito perigoso. Porque se ficar, basta que outras regiões comecem a implantar esta casta e perdeu-se todo o efeito. Portanto, a identidade tem que ser sempre Algarve. E vejo que há alguma dificuldade em divulgar algumas castas mesmo do Algarve. As pessoas não conhecem, desconhecem e não querem provar muitas das vezes. Principalmente porque o palhete cá há pouco, mas Claro. Isso é um facto. Se eu tiver 1 milhão de garrafas para vender, isso é um drama. Mas se eu tiver só 10 mil ou 20 mil, isso não é um drama. Nós temos alguma dificuldade, não sei se há aqui alguém da restauração. Não, eu não tenho qualquer dúvida. Vender o que é diferente tem custos, mas também tem vantagens. Mas tudo na vida tem custos e vantagens. E, portanto, vender o que é diferente significa sempre, obriga a um maior esforço. Nem que seja na comunicação, se as pessoas não o conhecem, têm de pelo menos ver pela primeira vez. Mas tem recompensas. Aquilo que é diferente pode ser vendido mais caro. Portanto, estes custos são custos de tempo e financeiros, podem depois ser repercutidos no vinho. E nós já temos aqui no Algarve vinhos de palhetes ou não? Sim. Normalmente são pequenas produções. São porque, por enquanto, não se quer fazer mais, mas tem que se falar deles, não é? Não conheço, agora é muito coisa. Pois. Mas existem, de facto existem. Sim, mas são pequenas produções. O preço médio dos vinhos em Portugal, vinhos certificados, o preço médio dos vinhos certificados é, segundo os estudos de 1,3 ou 1,4 euros. Preço consumidor, obviamente. Não é Excel, isto é o consumidor.
Preço médio. Para a matemática diz-nos que se o preço médio for, imagine, 1,3, 1,30€, significa que há imensos vinhos que estão vendidos abaixo deste preço. O Algarve não pode entrar nesse campeonato. Não pode. Quer dizer, então mais vale arrancar a vinha. Não é esse campeonato do Algarve. O Algarve consegue vender vinhos que, é claro que para vocês são muito baratos, para quem produz o vinho é sempre estou a vendê-lo demasiado barato, mas para a realidade do mercado nacional são muito caros. Atenção, os vinhos do Algarve para a realidade nacional são muito caros. O que é bom. Atenção, isto é bom. Se puderem ser mais caros, melhor. Porque isto é uma empresa. O vinho é bonito, tem muita poesia, tem coisas lindíssimas, não é? Descrições fantásticas, mas isto é uma empresa. É um negócio. Se não houver retorno, não vai ser. Mas os vinhos do Algarve também ainda não têm a notoriedade suficiente para que o preço consiga ultrapassar a oferta de outras regiões do país. Mas já ultrapassa. Atenção, a questão é que já ultrapassa. Mesmo não tendo a notoriedade, já ultrapassa. E isso é bom. Isso é bom, atenção. Isto que eu estou a dizer é ótimo. Eu tenho a minha experiência, porque também estou na área da restauração e tenho 80%, escolhi ter 80% de vinhos do Algarve. E é extremamente difícil, porque tenho o dobro do trabalho a vendê-los. E, por exemplo, eu acho que esta ideia é uma ideia fenomenal, porque vai trazer alguma publicidade adicional aos vinhos do Algarve. Estamos de acordo, e aliás, por isso, obviamente, que ela foi criada. Penso que estamos todos de acordo. E de facto, não são conhecidos, e portanto, se não são conhecidos, é mais uma razão para termos de nos tornar conhecidos. Mais uma vez, muito obrigado a todos.